diz: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, Glória a Deus, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Amém? amém. Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és eterno. Te louvamos, te glorificamos por este momento especial em que haveremos ou estamos, ó Pai, uma vez mais fazendo leitura da Tua palavra e também meditando nela. Obrigado, Senhor, que a mesma possa ficar guardada, gravada na tábua do nosso coração, para que assim possamos fazer a Tua vontade. Nós te pedimos, amém, amém e amém. Meus irmãos, a vitória é nossa. Graças a Deus. Nós acabamos de aqui ler um texto da Bíblia Sagrada, a saber, a palavra de Deus, que está em Apocalipse capítulo 5, e assim lemos a partir do versículo 1 ao versículo de número 9. Esta referência bíblica, inclusive, é bastante conhecida da maioria dos servos e servas de Deus. Falamos acerca do livro selado com 7 selos, ao qual somente um cordeiro é digno de abri-lo. Ou seja, João fora o homem que Deus havia escolhido para receber as revelações acerca do Apocalipse. O autor de Apocalipse é o próprio Jesus. João fora apenas o instrumento
o canal que Deus assim usou para registrar, para escrever as visões acerca do livro do Apocalipse. É bem verdade que a palavra Apocalipse significa revelação. Revelação. E neste livro está contido todo um propósito, um plano acerca daquilo que de fato Deus traçou para a redenção genuína do homem perdido. Há pessoas que têm medo de ler o Apocalipse, de ouvir falar até acerca das coisas registradas neste livro de Apocalipse. Quando se fala de Apocalipse, na cabeça de algumas pessoas, este livro trata de coisas ruins, até porque nele contém várias figuras, símbolos, que por trás há todo um significado, uma simbologia, para que assim também possamos compreender, entender o propósito de Deus para com a nossa vida. Mas na verdade, o Apocalipse trata de um futuro maravilhoso, inigualável. Assim como o inimigo, ele é especialista em querer acusar, condenar, apontar o homem, mostrando o seu passado, porque o inimigo ele conhece ou até sabe o passado de muita gente, e em cima do passado tenebroso, passado de pecados, em cima de um passado de coisas terríveis, o inimigo ele quer, muitas das vezes ele tenta desmotivar, desanimar, tirar a alegria do homem em servir ao Senhor nosso Deus. Mas quem serve a Deus com sinceridade, quem serve a Deus com fidelidade, quem já se entregou de corpo, alma e espírito, quem já entregou a sua vida por completo ao Senhor, sabe e compreende que o seu passado já não interessa mais. O que importa é o agora e o futuro. Glória a Deus. E na verdade, o inimigo, ele sabe tanto quanto todos nós que temos, a igreja do Senhor tem um futuro brilhante. Eu vou repetir. O inimigo sabe que a igreja do Senhor Jesus tem um futuro brilhante. Glória a Deus. Não é por acaso que ele tem tentado tirar muita gente dos trilhos. Ele tem tentado tirar muita gente dos caminhos do Senhor, porque ele sabe
que se aquele crente perseverar, ele será salvo. Ele sabe. Por outro lado, o inimigo também sabe, preste atenção, ele também sabe qual é o seu futuro, o futuro dele mesmo. Assim como ele conhece o futuro da igreja, ele também conhece o futuro dele mesmo. Ele sabe que o futuro dele é para lá de horrível, porque ele será esmagado, lançado no lago de fogo eterno, que jamais se apagará, e ali a igreja triunfará para sempre. É por isso que ele tenta desmotivar o crente, tirar o crente dos trilhos, tirar o crente dos caminhos do Senhor, porque ele sabe que se aquele crente perseverar, ele será salvo. Nós temos aprendido com o Espírito Santo acerca dos seus maravilhosos mistérios. Tem coisas que Deus, ele revela para os seus, mas também tem coisas que ainda não foram reveladas. Tem coisas que Deus revela, mas tem coisas que ainda não foram reveladas. O livro do Apocalipse, para muito, é uma incógnita. Para muitos se torna um livro cheio de indagações e também de várias interpretações. Acredita-se, ou alguns creem de uma forma, outros leem o Apocalipse e interpretam de outra forma. Mas nós somos guiados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá a direção certa. É o Espírito Santo que nos dá a revelação certa. É o Espírito Santo que abre a nossa mente para entendermos os planos e propósitos de Deus na nossa vida. Tudo o que Deus faz tem um propósito. Diga: tudo que Deus faz tem um propósito. Desde o começo de todas as coisas até o último momento, Deus tem um propósito. E é bem verdade que o propósito de Deus está de pé. O propósito de Deus não faliu. O propósito de Deus não cai. O propósito de Deus não falha. O propósito de Deus permanece operante e ativo na nossa vida. O Apocalipse, o autor principal é o próprio Senhor Jesus. E Deus usou João para registrar, escrever as coisas que aconteceriam ou que ainda hão de acontecer para os salvos, como também no sentido geral de todo o mundo. Nós observamos já no capítulo 5 que o próprio João, ele começa dizendo: e vi na destra daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro
e por fora, de todo selado com 7 selos. João aqui estava na ilha de Patmos. Ali estava João, porque havia sido exilado. João havia sido, vamos dizer assim, rejeitado, desprezado pela sociedade da sua época, por amor ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu imagino que quando João pensava que estava tudo terminado, quando João pensava que ele mesmo estava sozinho, entregue para ser morto, aparece a tão grande revelação, a tão grande visão acerca do livro selado e acerca do Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Eu posso imaginar João se sentindo solitário, se sentindo sozinho, se sentindo triste, angustiado, quando de repente ele recebe esta visão, em específico aqui onde lemos, a visão do livro selado com 7 selos e a visão do Cordeiro de Deus, aquele que é digno de abrir o livro. João, a princípio, talvez não estava entendendo nada. Ele diz: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Esse livro é a grande e poderosa palavra de Deus. Um livro, não era um livro qualquer, não era um livro natural, não era um livro comum. Ao perceber, João, ao ver este livro, o mesmo lhe chama a atenção, porque o livro brilhava, o livro resplandecia, o livro se movimentava, porque ele saía de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. E eu posso imaginar João tentando se aproximar deste livro. João está tentando pegar nesse livro para ver realmente o que nele está escrito. Mas ele diz que o livro estava selado com 7 selos. Mas existe ainda uma outra linha de interpretação acerca deste livro aqui. Alguns confundem este livro como sendo o livro da vida, mas não tem nada a ver, porque o livro da vida é um, e o livro que aqui estava ou era escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, era um outro livro. Tratava-se da palavra de Deus, como também ao mesmo tempo uma espécie de testamento. Um testamento aonde continha ali todo um plano, toda uma vontade. E testamento é mais ou menos isso. Por exemplo, alguém quando está percebendo que já vai partir dessa vida para outra vida, e que ele possui bens, riquezas, ele tem muitas aquisições, se faz uma espécie de um inventário, um testamento, e ali naquele testamento
é apontado e registrado os herdeiros, quem vai ficar com a parte tal, quem vai ficar com tanto, quem vai ficar com isso, com aquilo. E enfim, esse livro pode-se também representar uma espécie de um testamento. E depois você vai entender por que nós assim estamos dizendo ou pensando. Mas enquanto João olhava para este livro, João ficou até um pouco tanto preocupado. Enquanto isso ele diz: e vi um anjo forte. Está no versículo 2 do capítulo 5 de Apocalipse. E vi um anjo forte. Um anjo forte. Observe a expressão, porque João poderia ter dito assim: e vi um anjo, pronto, acabou por aqui. Mas ele acrescenta: o anjo era forte. O anjo era o quê? Por que João não disse o anjo e vi um anjo, pronto? Mas não, ele acrescenta, ele diz: e vi um anjo forte. Um anjo forte, porque de fato o anjo era forte mesmo. O anjo começou a passar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. João está olhando aquele livro e olhando também o anjo forte. Esse anjo, ele poderia ser alto. Este anjo tinha uma aparência extraordinária, inconfundível, algo glorioso. E ele diz que esse anjo forte, ele passava para lá e para cá e ficava clamando. É lógico que a palavra clamando, ela é a mesma que a palavra clamou. E a palavra clamou significa o quê? É grito, é você gritar. Clamar não é só você falar. A palavra já diz: clamar é quando alguém está desesperado e ele começa a gritar desesperadamente, desejando algo, ansiando algo, e o anjo está como que gritando, ele está clamando. Aí ele diz: o anjo era forte e clamava em grande voz. Está escrito. É interessante que João, ele aponta aqui alguns detalhes. Era como se ele fosse detalhista. Porque ele diz: primeiro, o anjo era forte. Ele poderia ter dito: não, era um anjo aí que passou. Mas ele diz: o anjo era forte. E vi um anjo forte. Aí ele diz assim: e ele clamava com grande voz. Pronto, bem aqui, ele poderia ter dito: e ele clamava. Pronto, acabou. Já dava para entender. Mas não, ele acrescenta: e ele clamava com grande voz. Ora, se até o anjo clama com grande voz, quem sou eu e você para dizer que não dá para dar glória, não dá para dar aleluia, não dá para glorificar? Ora, se até o anjo clamava com grande voz, quem somos eu e você para não clamarmos, para não nos deleitarmos, para não nos curvarmos, para não nos debruçarmos diante da presença do Todo-Poderoso? Por isso é necessário que clamemos, é necessário que venhamos rasgar a alma aos pés do grande eu sou, e dizer a Ele o quanto somos dependentes dele. E como era o clamor desse anjo forte? Por que ele clamava assim com grande voz? Ele dizia: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? Isso não foi só uma vez, foi uma vez, foi 2 vezes,
Foi 3 vezes, 4 vezes, Glória a Deus. 5 vezes, 6 vezes. O anjo está assim, ó, reclamando. Ele vai para um lado, ele vai para o outro. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Ora, se João está dizendo aqui que ele era um anjo forte, que ele clamava com grande voz, então nesse momento aqui, preste muito bem atenção, nesse momento aqui, eu posso crer que João já não mais estava na ilha de Patmos. Até então, João estava na ilha de Patmos, mas nesse momento aqui, João já se encontrava em uma dimensão sobrenatural. Glória a Deus. Deixa eu dizer algo para você. Tem gente que diz assim: eu quero ter experiência com Deus, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Tem gente que diz assim: eu quero ter mais intimidade com o Espírito. Mas deixa eu dizer para você, enquanto você não sair da terra, enquanto você não sair do natural, você jamais conhecerá o Deus Todo-Poderoso. Mas se você sair da terra, sair do natural e partir para uma dimensão sobrenatural,